Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos mais uma aula do curso de Cosmovisão e Ética Cristã. Hoje nós vamos falar sobre as diversas visões éticas e seus dois grupos, relativismo e absolutismo. Dentro desses dois grupos, nós vamos trabalhar também as suas subdivisões. Nós temos relativismo ético dividido em 3 partes e absolutismo também em 3 partes, ok? Mas nós precisamos responder a seguinte pergunta. Não sei se agora ou se depois dessa videoaula, nós precisamos ter isso em mente para responder o seguinte questionamento. Existem leis éticas objetivas? Entre outras palavras, há leis morais que não sejam meramente subjetivas, mas sim obrigatórias a todos os seres humanos em geral? O que vocês acham? Existem leis que a gente tem que seguir de qualquer forma? É obrigatório seguir? Então, no decorrer da aula, a gente vai tentar dar mecanismos para que vocês consigam responder esse questionamento. Então, dentro das éticas, das visões éticas, nós temos 2 grupos, como eu tinha falado, que é o relativismo e o absolutismo. E esses 2 grupos, como vocês podem ver na tela, eles se dividem em 3 partes. O relativismo se divide em antinomismo, que significa que não há leis morais, e a gente vai estudar o porquê disso. Situacionismo, que existe uma lei absoluta, e generalismo, que existe algumas leis gerais, mas não existem leis absolutas. O que é uma lei absoluta? É uma lei que é lei para todo mundo. Já no absolutismo, ele se divide em 3 partes também, mas ele é caracterizado como absolutismo não qualificado, ou em outras fontes, absolutismo não conflitante, que acredita em muitas leis absolutas, mas que nunca são conflitantes. Eu tenho várias leis absolutas, mas elas não entram em desacordo entre elas. Há um encaixamento perfeito dessas leis. Absolutismo conflitante, que defende a ideia de que há muitas normas absolutas, leis absolutas, e que algumas vezes uma entra em desacordo com a outra. E a gente vai ver como é isso aí. E absolutismo graduado, que quer dizer o quê? Que a gente tem muitas leis, algumas são conflitantes. E quando elas se conflitem, quando elas entram em choque, você vai obedecer a que for hierarquicamente mais elevada. Então existe uma hierarquia de leis. Quando 2 leis se batem, elas não podem ser obedecidas ao mesmo tempo, você obedece a que tem um valor hierárquico maior. Nós vamos dar uma olhada nisso. Antes disso, nós vamos conhecer um caso que é um caso que a gente vai utilizar no decorrer das nossas aulas como exemplo para cada item desses, certo? É o caso Bucher. O que é o caso Bucher? Na década de 50, na Guerra Fria, um navio espião norte-americano chamado Pueblo, cujo comandante Lloyd Bucher ele comandava esse navio e tinha em torno de uma tripulação de 23 homens. Só que esse navio ele foi capturado pelos norte-coreanos. Então, os Estados Unidos é um país capitalista e a Coreia do Norte um país comunista. E existia nessa época, como ainda há resquício disso, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética na época. Então existia essa guerra. E esse navio norte-americano, ele foi capturado em águas internacionais, dizem os Estados Unidos, e os norte-coreanos dizem que eles estavam dentro da área de mar da Coreia do Norte. Então eles apreenderam esse navio. E aí o que aconteceu? O comandante Bucher, teve que assinou uma confissão dizendo que eles realmente estavam fazendo espionagem. Então essa falsa confissão
vier a ser fundamento para poupar as vidas da tripulação e levar à sua libertação. Então, porque ele assumiu, dizendo falsamente que realmente era um navio de espião, que fazia espionagem, né? Eles então libertaram todos os tripulantes. Então, com a mentira, ele salvou a vida de todo mundo. Então, a pergunta, portanto, é esta: a mentira de Busher para salvar essas vidas foi moralmente justificada? Ou, de modo mais geral, mentir para salvar uma vida é moralmente certo em qualquer situação? Então é um caso de ética que a gente vai estudar. Então entenda esse caso, que a gente vai utilizá-lo no decorrer, quando a gente for subdividir aquelas duas classes de relativismo e absolutismo. Então vamos lá, o que é um relativismo ético? Relativismo ético é a teoria segundo a qual os valores éticos de bem e de mal, de correto e incorreto, de justo e injusto, variam de grupo étnico a grupo étnico, de classe social a classe social, de contexto geográfico a contexto geográfico, de povo a povo, de época a época, de religião e de religião. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que uma coisa que é moralmente ético para mim pode não ser moralmente ético para uma pessoa que mora em outro contexto, que é de outra classe social, ou que é de um grupo étnico diferente, né? De uma época diferente. A gente vê muito isso quando nós temos tradições de povos distantes que aqui não é tradição, que uma religião, por exemplo, você faz algumas coisas numa religião que para a gente não é moralmente ético. Então, relativismo ético é basicamente isso. E o que mais? O relativismo ético conclui que a moral está bem influenciada pelos convencionalismos sociais, estes que determinam a cultura e os costumes de uma comunidade. E a gente viu que cultura, né, na aula passada a gente viu muito bem essa conceituação de cultura, e dependendo da cultura também, esses valores éticos mudam, a gente viu isso. A partir desse ponto de vista, para compreender a moral que um povo, é importante atender suas próprias tradições. Essas tradições não são universais, mas sim específicas de algum lugar. Como a gente estava falando, essa tradição é daquele povo e não é desse, então ela é específico de lá. Então, resumindo, que nem tudo é absolutamente bom ou mal em todos os casos por relativismo ético, mas devemos analisar a validade de uma ação, podendo interpretá-la dentro de um contexto que traga as conotações específicas desse modo de trabalho. O meu juízo moral não é superior aos dos outros e, como tal, não o devo impor. Todos os juízos morais são, assim, equivalentes. É o que defende o relativismo ético. E como é que ele se divide? Como a gente viu ainda há pouco, ele se divide em 3 grupos: antinomismo, que não há regra nenhuma; generalismo, que não há normas universais, não há uma regra, uma norma em que todos devem seguir; situacionismo, que há uma norma só universal. Então vamos entrar em cada um. Antinomismo, não há regra nenhuma, ela vem de 2 palavras gregas, que é anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Sendo assim, antinomismo significa contra a lei. Então, não existe uma lei e você vai contra ela, não é esse significado, é que é contra a existência de leis, né? Não há lei para isso. Afirma que não há nenhum princípio moral se não houver padrões morais. Não pode haver julgamento moral. Então, se não há um princípio moral, não existe padrões e, consequentemente, não há por que há julgamentos morais. E aí, ela traz a seguinte frase: mentir não é certo nem é errado. Então, mentir não é certo, mas também não é errado. Depende muito da circunstância. Lembra do caso Busher? Então, o antinomismo, ele defende isso, tá?
A primeira alternativa no que diz respeito às normas éticas é que não existe norma alguma, ou pelo menos nenhuma norma objetiva, ou seja, estamos literalmente sem leis para guiar ações e éticas relevantes. As alegadas normas éticas que os homens usam ou são destituídas de valor objetivo ou destituídas de relevância empírica. Quer dizer, ou não é objetivo, você pode, dentro daquele contexto, você pode cumprir ou não, ou ela não tem relevância, ela não, você não consegue visualizar, né, medir aquilo ali, visualizar aquela norma. São ou puramente subjetivas ou completamente emotivas. Duas posições que têm pontos de vista antagonistas são o existencialismo e o emotivismo. O que é o existencialismo e o emotivismo? O existencialismo é uma corrente que defende a liberdade incondicional, que defende a liberdade de escolha, que não tem uma lei que possa norteá-lo. Ele faz conforme a sua cabeça. Então ele age conforme a sua cabeça. E já o emotivismo, ele busca a satisfação pessoal, né? O ser humano, o indivíduo, a aprovação e desaprovação parte dele, se ele se sente bem ou não. Ele lida muito com as emoções. Generalismo. A maioria das posições éticas rejeita a posição antinomista, de caos total, né? De anarquismo. Uma maneira clássica de evitar o antinomismo, de um lado, e o conflito de muitas normas absolutas do outro, é por meio de sustentar a existência de muitas normas éticas de aplicação geral, mas não universal. Existem muitas razões possíveis para sustentar o generalismo. Uma maneira de fazer isto, sem condenar a mentira, é sustentar que mentir é geralmente, mas nem sempre errado. E aí vem a frase: mentir é normalmente errado. Não existem leis universais. Então o que acontece no generalismo mentir é normalmente errado, mas o resultado dessa mentira, se for bom, ela é moralmente aceita. Situacionismo. Há uma norma universal. De modo contrário àquilo que a palavra situacionismo, uma norma universal. Talvez, de modo contrário àquilo que a palavra situacionismo, ela não é usada aqui para representar uma ética completamente sem norma. Ela não é usada aqui para representar uma ética completamente sem norma. Pelo contrário, né? O situacionismo está localizado entre os extremos mais rigorosos e do antinomismo. O situacionismo está localizado entre os extremos do legalistas, tem leis do antinomismo. E o situacionismo tem umas regras. O legalismo, existem regras para salvar vidas. No situacionismo existe uma regra universal, porque o comandante Bush estava agindo de acordo com a norma mais alta, e a única verdadeiramente universal, que seria a vida. O mentir às vezes é salvar vidas com a mentira. Ele mentiu, uma norma universal, foram libertos. Então, né? Às vezes, no caso do situacionismo, ele considera isso como certo. Por quê? Porque ele atingiu uma norma mais alta, né? que é a norma dele, que é julgado por ele, universal, que é a própria vida. Então, às vezes, é certo mentir. E agora nós vamos para o absolutismo moral, ou só absolutismo, né? É a teoria da ética que propõe que todas as ações possuem valores inerentes de certo ou errado. Então tudo tem um certo ou errado. Há pelo menos um princípio que nunca deve ser violado. Então existe dentro do absolutismo, todas as ações que você tomar, existe o certo e o errado. E ela se divide em três partes: absolutismo não qualificado ou não conflitante, absolutismo conflitante e absolutismo graduado. O absolutismo não qualificado acredita que em muitas leis absolutas que nunca são conflitantes. Como eu falei, ele considera que existem muitas leis que são absolutas, né? São verdades absolutas e que elas nunca conflitam entre elas.
No caso do conflitante, diz que existem realmente muitas normas absolutas, mas algumas vezes ela vem conflitir uma com a outra, elas vêm se chocar. No outro caso, o absolutismo graduado também julga que existe muitas leis absolutas. Lembra que no relativismo, apenas o último ponto, existe uma lei só absoluta. Aqui são muitas leis absolutas, né? São conflitantes, né? Muitas leis são conflitantes, e a responsabilidade de obedecer e escolher a que deve ser obedecida é nossa, e nós devemos obedecer aquela que é mais elevada. Então vamos entrar aqui nas subdivisões. A primeira, absolutismo não qualificado, diz que as leis absolutas nunca são conflitantes, pois sempre é uma saída para dilemas morais aparentes. Pode haver um conflito aparente entre duas normas éticas, mas nunca um conflito entre deveres. Há sempre, e aí é um ponto principal, há sempre uma terceira alternativa, ou um modo de cumprir uma das normas sem desobedecer a outra. Mentir, para ele aqui, o absolutismo não qualificado, sempre é errado. Há muitas normas não conflitantes. Por exemplo, na época da perseguição dos judeus, a pessoa ela esconde um judeu dentro de casa, né? Chega o exército de repressão, batendo na porta daquela casa, perguntando se existe algum judeu escondido lá. Então existe duas normas aí, uma de não mentir, a outra pela vida. Se ele mentir dizendo que não, ele salva a vida. Se ele disser que tem, esse judeu é sacrificado. E aí qual é a atitude? Aí ele usa a terceira via. Ele vai dizer que não vai tocar no assunto. Então ele vai dizer o seguinte: se você entrar na minha casa, você está contra a lei, porque é propriedade minha e você não pode entrar na minha casa sem minha permissão. Quer dizer, ele não mentiu dizendo que estava lá e nem disse que estava. Ele usou uma terceira via. O absolutismo conflitante, ele sustenta que há muitas normas universais que às vezes conflitam entre si, e neste caso de conflito deve praticar o menor dos males. É aquela história, né, dos males o menor. Mentir nunca é certo, mas contudo, todavia, se o resultado final, e esse parece muito com alguns pontos do relativismo, né, diferencia por causa das normas universais, né, e lá não tem normas universais, se mentir nunca é certo, mas entre não mentir e salvar uma vida, há um conflito, né, e aí a gente tem que ver qual dos dois males é o menor. Então, dos males, o menor é daquela pessoa não morrer, então ele mente, no absolutismo conflitante. Absolutismo graduado. Há muitas normas éticas universais, mas que não são iguais na sua importância intrínseca. Quer dizer, elas não são iguais. Existem normas, mas não são iguais. No seu interior, elas não são iguais. De modo que, quando duas entram em conflito, a pessoa é obrigada a obedecer o mais alto dos dois mandamentos. Então, no não conflitante, eu tinha uma terceira via. No conflitante, dos males o menor. E no absolutismo graduado, aqui tem uma posição hierárquica maior. Muitas leis podem entrar em conflito, e a saída é cumprir o que foi mais elevado. Mentir, às vezes, é certo. Quando eu digo que mentir às vezes é certo, porque o mandamento da vida, de manter a vida, é mais elevado do que da mentira. Então, nesses casos, como a norma é mais elevada, mentir às vezes é certo. Então, dentro daquelas questionamentos que nós tivemos no início da nossa aula, existem leis éticas objetivas. E aí a gente mostra dentro do relativismo e dentro do absolutismo como é que ele trata o fato de ter ou não éticas objetivas.
né? No relativismo tem um ponto que não há leis morais, e no situacionismo existe uma lei absoluta. No generalismo existem algumas leis gerais, mas não existem leis absolutas. No absolutismo, né, nós temos leis absolutas em todos os três, só que o tratamento delas é diferenciado. Uns dizem que elas nunca se conflitam, outras dizem, o conflitante, que elas se conflitam, mas dos males o menor. E o absolutismo graduado diz que eu tenho que obedecer, no caso de conflito de leis, a que tem um hierarquicamente mais elevado. Então, há leis éticas objetivas, e a gente entende isso quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia é cheia de normas, de mandamentos objetivos. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não roubarás. Então nós temos vários mandamentos objetivos dentro da própria Bíblia que diz isso. Então, a autoridade final nas questões de ética para o cristão é a própria Bíblia. A Bíblia é nosso manual de fé e de prática, e nós devemos obedecê-la. Dentro de todas essas visões, a gente precisa ter o discernimento de que a Bíblia é a nossa palavra final. Todos os nossos questionamentos, tudo que a gente precisa no nosso responder, no nosso viver, nos nossos procedimentos, nos nossos relacionamentos, existem na Bíblia. Então, a melhor forma de sabermos o que fazer. Meus amados, nós assim encerramos essa nossa segunda aula. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês, né? Mais uma vez, as dúvidas que vocês tiverem sobre o material, nós estamos disponíveis. Vocês podem mandar por e-mail, podem mandar no nosso fórum do nosso EAD, pode nos falar pelo WhatsApp. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Na medida do possível, assim que se nós tivermos o conhecimento necessário para responder, nós responderemos com o maior prazer. E graça e paz a vocês. Fiquem com Deus.